Alô, 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 eu falo. Boa tarde a todos e a todas. Good afternoon to everybody. Cadê? Isso aqui não tá ligado, não. Boa tarde a todos. Tá ligado isso aqui? Boa tarde a todos e a todas. Good afternoon. Let's start our press conference. Our press conference with the participation of President Lula and the Minister of Environment, Marina Silva, and our ambassador at the Brazilian mission at the UN. Initially, I'm going to start to make a short summary of the 3 days of activities for the 80th General Assembly of the UN and the President's participation in the Brazilian delegation. On the 22nd of September, Monday, the President started his work here in New York, taking part in the conference for the peaceful settlement of the Palestine question and the implementation of the two-state solution. This was an event organized by France and Saudi Arabia, where the President reiterated that the two-state solution is the only possible path to peace, and saluted the countries, commended the countries that are in favor of the solution. He also criticized the veto powers that stops Palestine actually being made full member in the UN. He also condemned the terrorist attacks by Hamas, saying that they are unacceptable and have been condemned by Brazil since the start, but nothing justifies the killing of civilians and the genocide being exercised in Gaza. On Tuesday, the President opened the General Assembly here at the UN. In his opening address, President Lula made a parallel between the multilateralism crisis and the weakening of democracy. He affirmed that the authority of the UN is in check, and that attacks to sovereignty and unilateral sanctions are becoming the rule. And he also said that Brazil has resisted and defended its democracy, giving the world the message that our democracy, our sovereignty are non-negotiable. He also stated that poverty is as an enemy of democracy as extremism, and this is why it's important to reduce inequalities, ensuring basic rights. He also pointed out in his address that it's essential for us to reduce spending with wars and invest in social development. Also said that COP in Belém will be the COP of truth, which will be the moment for world leaders to really commit to the planet's future. He also defended for a committee to be set up at the UN in order to be able to track the commitments made in relation to climate change. He also defended the UN to do this in relation to Palestine. He regretted that President Abbas was not able to be here in relation to Ukraine. He also reiterated that there's no military solution for the conflict, and that all parties should be taken into consideration. Also mentioned Pope Francis and President Mujica, who passed away this year. He also took part in the meeting on the Tropical Forest Forever facility, and he announced Brazil's investment of $1 billion in the fund, the facility which is going to be launched in COP in Belém. Therefore, Brazil is going to lead by example. He invited all partners in attendance to submit equally ambitious submissions to the facility, and the decision to host COP at the heart of the Amazon comes from the urgency of including forest preservation at the core of climate debate from the Global South perspective. Today, September 24th, the President took part in the second meeting for the defense of democracy, fighting extremism, a meeting that was held this morning. President Lula pointed out that only democracy will be able to build multilateralism, harmony amongst human beings, and civility in state relations. He encouraged Democrats to work politically every day to strengthen democracy. This was really the continuation of the initiative led by Brazil and Spain in the sidelines of the General Assembly of the UN from last year, the second edition. Leaders and high authorities from 16 countries took part in addition to the UN, European Union and European Council. 44 Nobel laureates
have submitted a letter to the leaders in attendance in support for the initiative to defend the democracy. Just now, President Lula, with Minister Marina Silva and other ministers, Ambassador Sergio was also there, took part in the high-level event on the climate action. Less than 50 days to COP30 is critical for the countries to present their nationally determined contributions, the so-called NDCs, which is an obligation of all countries. As made clear by the International Court of Justice, NDCs are the homework that we need to do for COP30. And this is why President Lula asked and claimed that the country should actually all submit their NDCs before COP30, because without them, the planet is walking blindfolded in a time when we are facing denialism, not just in relation to climate. Brazil was the second country to submit its NDCs with the commitment of reducing emissions of all greenhouse gas between 59 and 67%, covering all sectors of the economy, and also our target to eliminate deforestation by 2030 is going to help for us to consolidate this objective. Finally, it's important to mention that President Lula had bilateral meetings. He hosted at the UN mission, the Brazil official residence, King Charles and Queen Sylvia of Sweden yesterday. He had bilateral meetings with the Secretary General of the UN, Antonio Guterres, and President of Peru, Dina Goulart, and then, the King Gustav of Sweden. And then President Lula also asked for us to bring in the working meeting for us to define a joint initiative. Finally, the President has also held a bilateral meeting with Ukraine's President, Mr. Zelensky. I'm going to give the floor to the Minister of the Environment to summarize the work in relation to climate change, the TEEE, and all the other initiatives. Madam Minister. Boa tarde. Good afternoon, everyone. Thank you, President Lula, for the opportunity of presenting a brief report on the agenda on the environment and climate, and I'd like to also greet my colleagues, fellow ministers, and also dear First Lady Jean. I'd like to say that we had very fruitful action and work here. President Lula, in addition to his address, where the climate issue really came in with the power that it needs, we also had actions that were carried out through the initiatives as far as his leadership, such as the Tropical Forest Forever facility that we've been working on since COP28 in Dubai, and started with a dialogue with many different countries for a multilateral effort, so developed countries as well as countries that have tropical forests. And in these bilateral conversations, President Lula always made a reference of the need for us to have a global mechanism to enable for us to have resources for those who protect forests. So usually for us to have funds in order to ensure that people stop deforestation, and we have such funds, but those who just protect the forest cannot actually get paid. But these forests are actually very important because of the ecosystem services that they provide, but also because of the gains that it contributes and the income that it provides to those that protect the forest. The TEEE, through a calling from President Lula, had a high-level summit with the participation of 23 countries, 14 countries with tropical forests, and 9 countries that may be possible donors, already pointing that they're going to donate. So the UK, Germany, Norway, and we've also been talking with Global South countries. President Lula, as you did see, made a powerful address saying that Brazil, despite being a developing nation, is contributing to the fund $1 billion
with the expectation that other countries from the global south and the developed north may follow suit. Thus, we would be creating a tool which is not a donation that operates with market mechanisms in order to enable somewhere around $125 billion with yields of $4 billion a year for paying for protected forest hectares. We also had the submission of the report of the Global Ethical Stocktake, which is one of the COP30's initiatives of the 4 cycles. We have the cycle of people, so we have Minister Guajajara, we had a circle of Ministry of Finance, we had Minister Haddad, and the Global Ethical Stakeholder, which is led by President Lula and the Secretary General of the Executive Coordination of the Ministry of Environment. So we had the 6 stocktakes in all different continents: Asia, Africa, North America, South America, Caribbean, Central America, and Oceania. These efforts were co-led in Europe by Mary Hobson, in Africa, Vanjira Matai, in North America, Karina Gore, and in our continent, our dear President Bachelet. And we also had the Nobel laureate in Asia, who does incredible work with children in India. His name is Kailash. In Oceania, Anot Dong, former president of the Kiribati Islands. And we have concluded the stake already. And all of these have submitted the executive report, but the 2 gentlemen could not be with us. But the 4 ladies who I mentioned, they actually submitted the executive report to the president, showing that it is possible to assess the climate issue from the ethical point of view, with the participation of scientists, philosophers, women, indigenous peoples, youth, all segments from society. And this ethical stocktake has now become a highly managed process that has continuity, but the report is with the president already. And finally, the high-level summit with climate ambition coordinated by the president and the Secretary General, the results that you're seeing. So all heads of state have committed to provide NDCs that are ambitious and committed to fighting climate change, above all, for us to be able to arrive at COP30 with the challenge of implementing the decisions that we have made in these 33 years. Ambassador Correa do Lago, who presides the COP and is directing the work at the high-level summit, and fell to me to provide this very promising report for the climate environmental agenda and for a new cycle of prosperity with democracy, fighting inequalities, and, of course, sustainability. Thank you. Fotografia de cima para baixo, vai fazer púlpito para mim assim no Brasil. Viu, Tuca? Tira uma fotografia de cima para baixo, para você levar para alguém fazer púlpito assim. The president is just joking that he wants a kind of podium like this one in Brazil. I'd like to greet my dear wife, First Lady Janja, my dear Minister Lewandowski, Minister of Justice and Public Safety, Minister Camilo Santana, Minister of Education, and Minister Marina da Silva, Minister of Environment, Marcia Campos, Minister of the Cities, Marcelo Lopes, Minister of Women, and Sonia Guajajara, Minister for the Indigenous People, that will stay in New York City. And I also want to greet my dear brother, the governor of the state of Ceará, Emmanuel de Freitas. Participar de uma reunião com o TikTok, porque ele está anunciando data center no estado do Ceará, no Porto de Pecém.
quero cumprimentar o meu querido companheiro Celso Amorim, que é o meu assessor especial na presidência da República, o companheiro Aldo Falheiros, que é outro assessor especial, a nossa querida embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, e o nosso querido Sérgio Danese, que está na mesa representando permanente junto às Nações Unidas. E o nosso embaixador Maurício, que é o nosso negociador de todas as causas difíceis desse país. E o igreja que é o meu chefe cerimonial, é o cara que eu mais brigo com ele, tá? E a esposa do companheiro, a Ângela, companheira do nosso embaixador. Bem, a minha companheira Janja é a primeira, eu não sei quantas vezes as mulheres viajaram com o marido para ser só o papel de primeira-dama. A Janja veio para cá para fazer uma agenda, acho que mais intensa que a minha. Ela veio antes de mim, ela participou de uma reunião Despertar das Mulheres, foi um almoço com a vice-secretária-geral das Nações Unidas. Depois ela teve uma reunião das enviadas especiais com os grupos de mulheres afrodescendentes e direitos humanos sobre a COP30. Depois ela teve um jantar para os enviados especiais da COP30. Depois teve um encontro de alto nível sobre alimentação escolar regenerativa para pessoas e planeta. Depois teve uma reunião com a diretora executiva para a África e parcerias globais do Instituto de Recursos Mundiais. Depois teve um café da manhã ministerial de alto nível para campeãs de nutrição. Depois teve um evento Perspectiva do Brasil a caminho da COP30. E graças a Deus está livre para me acompanhar de volta ao Brasil. Bem, eu penso que essa reunião da ONU, ela tem uma importância muito gratificante para o Brasil. Primeiro porque nós queríamos reforçar no discurso que fizemos na ONU a ideia do multilateralismo, a ideia da democracia e reforçar a nossa COP30, sabe, em Belém, na Amazônia, no mês de novembro. E, além de poder ter feito um discurso que levantava esses temas, eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse na COP que pintou uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque Brasil e Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial. Portanto, se nós somos as duas maiores economias e os dois maiores países do continente, não há porquê que Brasil e Estados Unidos vivam em momentos de conflito. Eu fiz questão de dizer ao presidente Trump que nós temos muito o que conversar, tem muitos interesses dos dois países em jogo, tem muita coisa para discutir sobre a necessidade da gente garantir a paz no planeta Terra, e eu fiquei satisfeito quando ele disse que é possível a gente conversar e quem sabe dentro de algum dia a gente possa se encontrar e fazer uma pauta positiva entre Estados Unidos e Brasil e Estados Unidos. É isso que eu quero e eu acho que é isso que ele deve querer também. Eu, na minha relação com o chefe de Estado, a coisa que eu mais respeito é que o chefe de Estado, se ele foi eleito pelo seu povo, eu não quero saber ideologicamente se ele gosta ou não gosta de mim, se ele professa a mesma ideologia que eu. Isso nunca está em jogo na minha relação com o chefe de Estado. E não quero que esteja em jogo na relação das pessoas comigo. O que importa para mim é que a pessoa sendo eleita
a pessoa merece o meu respeito como chefe de Estado brasileiro na relação sobre os assuntos que interessam ao Brasil e aos Estados Unidos. Todo mundo sabe da minha tenacidade de comportamento na questão de encontrar paz. Eu não consigo entender por que o mundo, quer destruir quando nós precisamos construir. Não é normal o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, não é normal o que está acontecendo em Gaza, não é normal a quantidade de conflito que nós temos, que é o maior número desde 1945, do fim da Guerra Mundial. Não é normal a quantidade de países que estão gastando trilhões de dólares em armamento, quando nós precisamos gastar trilhões de dólares para acabar com a fome no mundo, que são 670 milhões de seres humanos passando fome. Não é normal a quantidade da desigualdade que ainda existe no planeta, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de comida, desigualdade de oportunidade. E cabe a gente utilizar os recursos que nós conseguimos produzir em cada economia para que a gente possa diminuir essa desigualdade e fazer do planeta Terra um habitat normal, para todos os seres humanos e não apenas para alguns privilegiados que detêm muitos recursos. Eu acho que é essa coisa que nós vamos discutir daqui para frente. É isso que eu estou imbuído com o desejo de discutir. Eu estou muito feliz, porque a gente tinha acabado com a fome no Brasil em 2014. Quando eu votei agora em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas outra vez passando fome. E nós acabamos com a fome outra vez em 2 anos e meio. E essa coisa é uma demonstração que se todos os governantes do mundo colocarem o pobre dentro do orçamento, a gente acaba com a pobreza muito rapidamente. Porque além de 670 milhões de pessoas passando fome, segundo a FAO, nós ainda temos 2 bilhões e 300 milhões de seres humanos com insuficiência alimentar. Não é crível uma coisa dessa. Num mundo que produz alimento suficiente para todo mundo. O problema é que as pessoas não têm recursos para ter acesso aos alimentos. E aí, quando você vê as pessoas gastarem trilhões em armas, trilhões em guerras, a gente não tem explicação do comportamento dos humanos em tratar a própria espécie humana. Eu regresso para o Brasil muito feliz com as coisas que aconteceram aqui. Foi muito importante a construção, do fundo do TFFF, ou seja, o Fundo Floresta Tropicais para Sempre, porque não é um fundo de doação, é um fundo de investimento. E quem fizer investimento vai ganhar dinheiro e uma parte desse dinheiro vai ser aplicado para que a gente mantenha a floresta em pé nos países que tenha. No caso do Brasil, é muito interessante porque além da gente ter a maior reserva florestal do mundo, a gente ainda tem 40 milhões de hectares de terras degradadas em que a gente pode florestá-la com o que a gente quiser. Uma demonstração de que o problema do clima depende pura e simplesmente da vontade política de cada governante e, mais importante, da gente acreditar na ciência. Não é mais um presidente da República dizer eu acho, eu acredito. Não. A gente, quando está no cargo, a gente não acha e nem acredita. A gente assiste aquilo que fala a ciência e a gente cumpre, da melhor forma possível as coisas para a gente resolver esse problema. E já está provado que nós temos condições de manter a temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus. Já está provado. É só vontade. É só vontade. E, ao mesmo tempo, nós temos que utilizar os combustíveis fósseis, mas tendo ele como a expectativa de que a gente vai ter que utilizar esse dinheiro para ir investindo, no fim do combustível fóssil, para que a gente possa fazer a transição energética mais competitiva e que seja resolutiva para dar garantia energética à humanidade. Eu acho que isso vai acontecer em Belém. Eu tenho dito que em Belém a gente vai fazer a COP da verdade. Porque se a gente não fizer a COP da verdade, a humanidade vai perder a crença nessas reuniões de chefes de Estado. Então tem G7
então tem G20, então tem BRICS, então tem COP, então tem um monte de coisa, se discute muita coisa e não se aplica as coisas que se discutiram. Então não está porque a humanidade continuar acreditando. Então essa COP, eu tenho dito que será a COP da verdade, porque nós vamos ter que colocar alguns cientistas para falarem aos chefes de Estado. É muito importante que o presidente Lula, eu convidei o presidente Trump para ir na COP. Se ele estiver lá, é muito importante que ele, é muito importante que o presidente Macron, é muito importante que o primeiro-ministro Modi, é muito importante que todos que compareçam lá ouçam os cientistas dizerem o que está acontecendo no mundo, para facilitar a nossa tomada de decisões. Todos vocês sabem que eu também defendo uma governança mundial mais forte. É por isso que nós temos brigado há muito tempo para que a ONU seja reformulada desde o seu estatuto até a sua composição, com todos os membros, permanentes ou não, porque ela está mal representada. A fotografia de 2025 do mundo não é mais da fotografia de 45. Os países evoluíram, a humanidade evoluiu. Então é preciso ter mais países, é preciso acabar com o direito de veto na ONU, acabar com o direito de veto, e é preciso que, sobretudo na questão do clima, quando a gente tomar posição, que tiver uma votação, é preciso que todos cumpram. Aí sim, se um país não cumprir uma decisão que prejudica o planeta, ele merece ser punido, não de forma unilateral, ser punido pelo conjunto dos países e pelo conjunto da humanidade. Agora, isso tem que ser discutido. Isso precisa ser discutido. A ONU não é dos membros fixos que ficaram membros fixos quando ela foi construída. A ONU é da humanidade. Então é preciso que a gente reformule a ONU para que ela tenha força de evitar guerras como em Gaza, de evitar guerras como a Ucrânia, de evitar a quantidade de conflitos espalhados pelo mundo hoje, e ao mesmo tempo a gente tomar decisão para resolver a questão do clima, que pode levar o ser humano a se transformar no primeiro animal vivo capaz de destruir o seu habitat natural. É uma coisa fantástica, porque dizem que nós somos o único animal inteligente. E nós somos os únicos que matamos sem necessidade, roubamos sem necessidade, sabe? E, ao mesmo tempo, destruímos o lar que a gente vive. É esse desafio que está colocado na COP30. Por isso ela está sendo feita na Amazônia. Tem muita gente que dá palpite sobre a Amazônia. Tem muita gente que fala da Amazônia sem conhecer a Amazônia. E é preciso as pessoas saberem que na Amazônia da América do Sul moram mais de 50 milhões de pessoas. E essas pessoas moram, sabe, nas cidades com vários problemas e que, portanto, nós temos que cuidar disso. É esse desafio que está colocado para nós. É esse desafio que nós viemos colocar aqui no debate que nós fizemos sobre tanto o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, quanto na discussão das NDCs. A reunião não terminou ainda, mas eu acho que os países estão apresentando NDCs bastante vigorosas e razoáveis. E eu acho que isso vai ser muito importante, porque é a primeira demonstração de seriedade com a questão do clima, é as NDCs serem fortes. O Brasil apresentou de 59% a 67%, é uma proposta forte do Brasil, e a gente apresentou em todas as áreas econômicas, e a gente ainda vai cumprir um compromisso nosso, não é um compromisso com ninguém, é um compromisso de nós com nós mesmos, sabe? Eu diria, no linguajar caipira, de nós conosco, sabe? Nós assumimos o compromisso de até 2030 a gente chegar ao desmatamento zero na Amazônia. E, portanto, como ninguém pediu para a gente propor e a gente propôs, nós temos responsabilidade de cumprir. Bem, então eu volto agora para o Brasil, satisfeito com a nossa reunião, otimista com a possibilidade de Brasil e Estados Unidos fazer uma reunião, sabe, o mais rápido possível, e acabar com o mal-estar que existe hoje na relação Brasil-Estados Unidos.
É isso que eu queria falar para vocês e deixar um pouco para vocês fazerem pergunta, porque eu vou falar tudo, depois não precisava responder pergunta e ir embora. Mas eu vou deixar vocês fazerem alguns questionamentos, porque é justo, nessa liberdade de imprensa que tanto nós defendemos, que a imprensa possa fazer as perguntas sem veto. Sem veto. Eu sei. Mr. President, thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association Não tem tradução aqui. for doing. Você estava dormindo, Sérgio? I'll start over. O meu intérprete está pedindo para você começar de novo. Right. Mr. President, thank you very much on behalf of the United Nations Correspondents Association for doing this briefing. My name is Edith Lederer from the Associated Press. President Trump talked about his feeling of chemistry when he met you. Did you also feel that chemistry? And what would you hope would be the results of your meeting with President Trump, which we understand might even be as soon as next week? Thank you. Olha, o povo brasileiro tem muita expectativa numa boa relação entre Estados Unidos e Brasil. E eu acho que o povo americano também tem. É importante, Dito, você ter conhecimento. Eu tenho uma relação muito antiga e muito forte com o movimento sindical americano, há muitos anos. E eu acho que é muito importante que a gente esteja bem, porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de melhor salário, nós precisamos de mais investimento, tanto do Brasil nos Estados Unidos quanto dos Estados Unidos no Brasil. E o que eu espero? Eu espero que numa conversa entre dois chefes de Estado, nós coloquemos na mesa quais são os nossos problemas, quais são as nossas diferenças e começamos a tomar decisões. Eu estou convencido que algumas decisões tomadas pelo presidente Trump se deveu ao fato da qualidade de informações que ele tinha com relação ao Brasil. Na hora que ele tiver as informações corretas, eu acho que ele pode mudar de posição tranquilamente, da mesma forma que o Brasil pode mudar de posição. Eu acho que é isso que acontece. O que aconteceu com o meu encontro com o Trump é que nós nunca tínhamos nos encontrado. E nos encontramos por acaso. Naquela mesma sala eu já encontrei com o Bush, eu já encontrei com o Obama, eu já encontrei com o Biden. E eu tive, sabe, nem sempre eu consigo encontrar com os presidentes americanos. Encontrei com o presidente Trump, estendi a mão para ele, cumprimentei e disse para ele que Brasil e Estados Unidos tem muita coisa para conversar, tem muitos assuntos em jogo e não tem limite, sabe, de assuntos para a gente conversar. E não tem veto de assunto, é qualquer assunto. Mas para isso tem que ter uma conversa. Para isso tem que ter uma conversa. Eu tenho muitas coisas para conversar, eu tenho certeza que ele tem muitas coisas para conversar, e eu acho que entre dois chefes de Estado, de dois países importantes como Brasil e Estados Unidos, precisam conversar com base em dados verdadeiros, em coisas verdadeiras. Sabe? E eu acho que ele está mal informado com relação ao Brasil, e possivelmente isso tenha levado ele a tomar algumas decisões que não são aceitáveis na relação de dois países que têm relação diplomática há mais de 200 anos. Então, na hora que a gente tiver o encontro, eu acho que tudo isso ficará resolvido. E o Brasil e os Estados Unidos voltarão a viver em harmonia e quimicamente estáveis.
Boa tarde, presidente. Augusta Saraiva, da Bloomberg. Presidente, ainda sobre o presidente Trump, eu queria saber se o senhor podia nos dar um pouco mais de detalhes sobre o que o Brasil espera levar à mesa e se o senhor vê espaço para redução de tarifas já depois desse primeiro encontro. E se ele poderia ser presencial e quem participaria. Obrigada. É que seria precipitado da minha parte dizer o que eu vou negociar antes de começar a negociar. Aí seria você vetar até possibilidade de conversa. Veja, nós temos que sentar, colocar na mesa todos os problemas que ele tem com relação ao Brasil, o problema que eu tenho com relação aos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa a discutir. Veja, o que não é discutível é a soberania brasileira. E a nossa democracia, isso não é discutível. Nem com o presidente Trump, nem com nenhum presidente do mundo. Isso é uma soberania brasileira que a gente não abre mão. Eu acho que ele tem informações equivocadas sobre o Brasil. E eu quero colocar para ele claramente, sabe, de acordo com os interesses dele querer saber, eu vou falar o que está acontecendo no Brasil. Eu posso dizer para você que, do ponto de vista dos interesses do povo brasileiro, do povo comum e do empresariado e do povo da classe política, é que haja uma conversa entre nós. Há muito desejo. Há muito investimento em jogo. Nós temos um fluxo comercial, sabe, muito importante. Então eu não sei quem foi que disse para o presidente Trump que ele tinha um déficit comercial com o Brasil. Sabe, ele teve um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, como eu não sei quem é que deu informação para ele, eu espero que sentado numa mesa, ele, os assessores dele, meus assessores, a gente possa restabelecer a harmonia necessária que tem que ter entre Brasil e Estados Unidos. Quando tiver eleição nos Estados Unidos, eu não me meto, e quando tiver eleições no Brasil, ele não se mete. É assim que a gente faz. A gente acata o resultado da soberania do povo nas urnas de cada país. E poderá ser presencial? Poderá ser presencial? Por mim pode ser. Aí nós temos que discutir como é que é a reunião. Como a gente não vai discutir nenhum segredo de Estado, não tem nada, sabe? Para mim pode ser público. Vou passar para a próxima pergunta do Ibtissam Azem, da Arabi Newspaper. Thank you. Hi, my name is Ibtissam Azem, Al Arabi Al Jadid newspaper. Sorry, I don't speak Portuguese. But I want to start by following up on the two-state solution conference, whether you believe that this conference is too little, too late, and what should be done to halt the genocide in Gaza immediately, and which role should the Global South play? We know that Western countries are also continuing to provide weapons. What do you want to see there happening when it comes to weapon delivery or other issues? Thank you very much. Olha, eu penso que o mundo inteiro já está tomado, sabe, da percepção de que você não tem uma guerra em Gaza, você tem um genocídio de um exército fortemente preparado contra um povo indefeso. Sobretudo mulheres e crianças. Ora, eu até ontem no meu discurso, eu avoquei, sabe, o povo judeu que tem lutado também contra o Netanyahu. Tem muita gente dentro de Israel que não concorda com o massacre que está acontecendo. Tem muita gente fazendo protesto de que é preciso parar com esse genocídio. E esse genocídio só está acontecendo porque quem pode parar não tomou atitude de parar. O Conselho de Segurança da ONU poderia ter tomado uma atitude mais forte. Poderia ter tomado uma atitude. A mesma ONU que teve força para criar o Estado de Israel, ela precisa ter força para criar o Estado palestino. O Brasil, desde 2010, já votou a favor da criação do Estado palestino. Porque para nós é a única solução é a existência de dois estados vivendo harmonicamente sem nenhum problema. O que não é possível é que você demarcou umas terras em 1967 e que isso não está sendo cumprido.
Então, nós não podemos assistir o povo genocídio, o povo palestino ser exterminado. E aí também a irresponsabilidade do Hamas, que nós já condenamos o atentado contra o povo de Israel, e o Hamas não pode ter feito o que fez e depois deixar o povo se matar, ser assassinado como está sendo. Por isso é que eu acho que a decisão de ontem foi importante. Ela foi tardia, mas ela aconteceu. E a partir de agora eu acho que outras coisas vão acontecer até a gente poder ver o povo palestino construir o seu Estado e viver em paz com o povo judeu. But just a quick follow-up. Other things like what? What practical steps should be taken to halt the genocide now? Because despite all the recognition from member states, the genocide, the settlement, it's going on for 2 years. So there need to be practical steps. What should be done? Não, isso não está acontecendo há 2 anos. Isso está acontecendo há várias décadas. Há várias décadas que Israel ocupa a terra que foi demarcada para os palestinos. Há várias décadas. Então, eu acho que a partir da decisão de ontem, com mais de 150 países membros, a ONU tem agora documento, tem uma decisão coletiva da sua maioria para tentar chamar Israel à responsabilidade. Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU, a partir de ontem, tem inclusive que ter aos membros permanentes, sabe, a responsabilidade de não ter mais veto. Tomar uma decisão unânime entre todos eles e fazer com que o Estado de Israel respeite essa decisão. É isso que nós queremos. E eu acho que é isso que precisa acontecer. Da parte do Brasil, a gente vai cobrar a ONU para ela executar a decisão que foi tirada ontem. É isso. Obrigada. Presidente, caso esse encontro com Trump aconteça, eu queria perguntar se o senhor teme sofrer algum tipo de constrangimento, como aconteceu com Zelensky e com Ramaphosa, e se o senhor pretende pedir para que as sanções contra o Moraes e outros ministros sejam revogadas. Veja, aqui você está querendo que eu diga o que vai acontecer na reunião. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Trump faz 80 anos em junho do ano que vem. Eu faço 80 anos em outubro deste ano. Portanto, eu sou mais velho do que ele. E somos 2 homens de 80 anos. Não há por que ter brincadeira numa relação entre 2 homens de 80 anos de idade. Eu vou tratá-lo com o respeito que merece o presidente dos Estados Unidos e ele certamente vai me tratar com o respeito que merece o presidente da República Federativa do Brasil. É assim que vai acontecer a reunião. 2 homens, sabe, com 80 anos, 2 homens que se sentem muito jovens. Ele ontem falou que se não fosse o preparo físico dele, ele teria caído da escada rolante. E eu todo dia me preparo fisicamente. Eu digo todo dia, eu vou fazer 80 anos, mas estou com a saúde e a força física de 30. Tá? Então, eu acho que nós vamos conversar como 2 seres humanos civilizados. Não existe espaço para brincadeira. O que existe é espaço e necessidade de conversar seriamente sobre os conflitos. E, obviamente, que eu vou colocar na mesa os problemas da ótica do Brasil e ele vai colocar da ótica dos Estados Unidos. Uma conversa começa assim. Depois, nessa conversa, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou muito otimista porque eu acredito muito na relação humana. Eu não sei quantos políticos no mundo acreditam na relação humana como eu acredito. Eu acho que tudo pode ser resolvido quando 2 pessoas conversam. Eu acredito muito no poder de convencimento das palavras. E como eu sou muito verdadeiro, sabe? Eu quero que ele saiba do Brasil aquilo que é verdadeiramente do Brasil. Eu quero que ele me diga quais são as informações que ele recebeu do Brasil. Eu quero saber qual é o problema com relação ao Brasil. Sabe, se o Trump está preocupado com o trabalho do povo americano, é um direito dele. E é justo que ele esteja preocupado. Se ele acha que é preciso taxar um ou outro produto porque é preciso evitar, sabe, muitos produtos estrangeiros nos Estados Unidos, é um direito dele. Eu, de vez em quando, faço isso no Brasil.
Agora, o que eu quero é que a gente debata isso, sabe, numa coisa chamada Organização Mundial do Comércio, para que a gente possa fortalecer o multilateralismo. O multilateralismo é que permitiu que o mundo ficasse em harmonia desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos muita coisa para conversar. Muita coisa. E eu acredito muito no poder da palavra. E, portanto, eu tenho interesse nessa conversa. E espero que ela aconteça logo. Vamos à próxima, Elaine Reyes, da CGTN. Thank you. Elaine Reyes with CGTN America. President Lula, I'd like to get your thoughts on the commitments made here at the UN Climate Summit in New York. We just heard that Chinese President Xi Jinping announced several firm commitments, including a hard target to cut carbon emissions by 7 to 10% by 2035 and an increase capacity of wind and solar power to more than 6 times over 2020 levels. I'd like to get your reaction to China's pledges. And then I'd also like to know about the details from the Tropical Forest Forever facility where they solved with the World Bank. And do you expect more pledges from it? Obrigada. Veja, primeiro eu vou começar pelo fundo. Eu espero que esse fundo seja uma coisa de muito sucesso. Porque não é um fundo em que as pessoas vão ter que fazer doação. As pessoas vão fazer investimento e vão ganhar dinheiro pelo investimento que fizerem. E uma parte desse investimento é que vai para que a gente possa criar o fundo. É uma inovação extraordinária, que teve o apoio de muita gente, a coordenação do Banco Mundial, se não me falha a memória. E eu espero, se o Brasil anunciou $1 bilhão, eu fico imaginando quanto que os Estados Unidos podem apresentar, sabe, nesse fundo de investimento. Então, por isso é que eu estou muito otimista com relação ao fundo e estou muito otimista com relação à participação dos Estados Unidos nessa questão climática. Sabe, estou muito. Os Estados Unidos sabem, as pessoas sabem de que a questão climática não é brincadeira, de que o mundo está passando muita necessidade. E eu fiquei feliz com o anúncio do presidente Xi Jinping. Fiquei muito feliz porque a China é um país muito grande. Em 2009, quando eu participei da COP em Copenhague, o mundo desenvolvido queria jogar a responsabilidade da poluição do planeta em cima da China. E o Brasil e a África tomaram a atitude de dizer que a gente não ia aceitar que a China fosse punida, porque tem uma dívida histórica dos países industrializados com a emissão de gás de efeito estufa e que ele tem, portanto, um contencioso de dívida com o mundo e precisa pagar, ao invés de querer culpar só a China. E a verdade é que nos últimos anos a China avançou muito na sua transição energética, na diminuição da emissão de carbono. E precisa evoluir mais ainda. E eu fiquei feliz porque o Xi Jinping, além de anunciar um montante, sabe, importante, ele ainda disse que é possível avançar mais. Então eu estou otimista que nós vamos chegar na COP30 com todos os países tratando com muita seriedade. Sabe? E eu, sinceramente, eu gostaria de discutir com o chefe de Estado, eu gostaria de ver os argumentos das pessoas que são contra, sabe por que as pessoas não acreditam? Porque é assim que a gente convence as pessoas. E a COP30 vai ser um pouco isso. Eu espero que participe todos os chefes de Estado. Eu adoraria que o Xi Jinping participasse, que o Trump participasse, que, sabe, o primeiro-ministro Modi participasse. Eu gostaria que todo mundo participasse. Porque é a hora da verdade. Em se tratando de clima, é a hora da gente dizer se a gente quer continuar sendo respeitado pelo mundo que nós representamos ou se a gente vai brincar com o clima. É isso que vai acontecer. Por isso que eu estou muito otimista. Eu saio daqui com a certeza de que tem muita gente levando a sério essa questão do clima. Por isso que eu fiz uma carta ao presidente Trump, convocando ele, fiz uma carta ao presidente Xi Jinping, fiz uma carta a todos os países ligados à ONU para comparecer no Brasil. Todos serão tratados com muito respeito. A culinária na Amazônia, no estado do Pará, é a melhor do mundo, não tem lugar para se comer melhor do que na Amazônia. Você vai comer o melhor peixe do mundo,
o melhor peixe do mundo, a melhor muqueca do mundo. Ou seja, então, é verdade, o Pará possivelmente seja a culinária mais rica do Brasil. Possivelmente seja a culinária mais rica do Brasil. A mega diversidade de pratos no Pará, além de que você pode tomar açaí à vontade, ficar bem forte, bem saudável, sabe? Então, é muito importante. Eu sinceramente, eu acho que eu vou reiterar a minha carta para todos os presidentes outra vez. Sabe? Porque eu acho que é tão importante essa COP, é tão importante que eu acho que os BRICS inteiros deveriam participar, o G20 inteiro deveria participar, o G7 inteiro deveria participar, sabe? Para que a gente pudesse, enquanto chefe de Estado, sabe, passar um pouco de serenidade e seriedade para a humanidade que nós pensamos que representamos. Então eu saio daqui crente de que as coisas vão acontecer. Saio muito otimista. Vamos para a última pergunta, Nilson Clava, da TV Globo. Boa tarde, Nilson Clava, da TV Globo. Queria fazer, na verdade, duas perguntas. Fala um pouquinho mais alto, querido. Agora sim. Boa tarde, desculpa. Nilson Clava, repórter da TV Globo. Queria ouvi-lo, presidente, sobre duas questões. Uma, o senhor foi surpreendido com a fala de Donald Trump ou o governo brasileiro já tinha recebido algum sinal, algum gesto por parte da diplomacia ou do governo americano de que eles estariam dispostos ao diálogo, teriam mudado de posição? E segunda questão, o senhor disse que o Brasil não está disposto a negociar, soberania e democracia. Minha pergunta é o que o Brasil estaria disposto a negociar, por exemplo, a questão dos minerais críticos de terras raras. Esse é um ponto que pode estar na mesa de negociação? Deixa eu te contar. Eu primeiro fui surpreendido. Eu fui surpreendido porque eu já tive ali outras vezes e não encontrei sempre com o presidente. Era normal não encontrar com o presidente. E, para mim, eu fui surpreendido porque eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, sabe, ia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio pro meu lado, sabe, com uma cara muito simpática, muito agradável, sabe, e eu acho que pintou uma química mesmo, eu acho, então veja, eu acho que foi uma surpresa boa, e eu acho que a gente deve continuar. Eu nunca coloco na mesa as coisas que eu tenho divergência. Sabe? Agora, as coisas que nós entendemos que são razoáveis, nós temos que colocar na mesa. Sabe? Quando eu digo a questão da democracia brasileira e a questão da soberania inegociável, como é inegociável em qualquer país do mundo. Nós temos uma Suprema Corte que tomou uma decisão num processo que foi muito minucioso, todo mundo teve direito a tudo que era necessário para se defender, e as pessoas estão sendo acusadas não porque são essas pessoas, mas porque cometeram um delito, cometeram um crime. Eu acho que o presidente tem que compreender isso. Isso não está em jogo. O que está em jogo? Sabe, nós temos o seguinte, nós discutimos com o mundo inteiro as nossas terras raras. Nós queremos discutir com o mundo inteiro os nossos minerais críticos. Nós queremos que empresas que quiserem explorar vão para o Brasil explorar. O que a gente não quer é permitir que aconteça como aconteceu até agora com os minérios. A gente é só exportador, e não faz o processo de industrialização dentro do Brasil. Então eu criei um conselho de política mineral, sabe, em terra rara, ligado à presidência da República, porque agora a gente vai assumir a responsabilidade pela nossa riqueza e que o Brasil ainda não conhece 70% do seu território. E nós temos muita coisa. Eu tenho lido muito sobre terra rara, tenho lido muito sobre, sabe, sobre minerais críticos, sabe? Estou estudando que é para ninguém me enganar. Estou estudando, ninguém vai me enganar mais, cara. Então, o que eu quero é o seguinte, o Brasil também não quer ser isolado do mundo, não. Sabe, se a gente estabelecer acordo com empresas que queiram fazer o processo de transformação no Brasil, sabe, será bem-vindo qualquer parceiro, de qualquer parte do mundo. Então, isso tudo, eu disse ao presidente Trump o seguinte, não tem limite da nossa conversa. Vamos colocar na mesa tudo que acha que deva conversar. Eu sou um cidadão sem preconceito, sabe? E sou um homem muito, muito disposto. Eu comecei a minha vida negociando. Eu sempre negociei.
perdi e ganhei. No caso do Brasil, a gente não tem que perder, a gente tem que ganhar e também os outros têm que ganhar, porque tem que ser um acordo de ganha-ganha. Essa é a minha disposição. E eu espero que seja a disposição dos Estados Unidos também, porque isso será bom. Será bom para a nossa economia, para a nossa indústria, para o nosso comércio, para a nossa agricultura e para a relação das duas democracias mais importantes, sabe, da América. Presidente, rapidamente, só representando os colegas, que eles também tinham uma dúvida que eu acho importante da gente colocar aqui antes de terminar. Primeiro, o senhor está disposto, então, semana que vem, talvez, voltar para os Estados Unidos para esse encontro presencial? E segundo, não deixar de comentar o encontro com o Zelensky também. O senhor falou sobre a guerra na Ucrânia, teve com o Zelensky, como foi essa conversa? Então, deixa eu lhe falar, se eu criar em vocês uma expectativa de que eu estarei voltando aqui a semana que vem, e não acontecer, vocês vão ficar frustrados. Então eu prefiro, regressando ao Brasil, colocar o meu pessoal para trabalhar com o pessoal do Trump e ver quando é que a gente marca isso. Sabe? Isso não tem pressa, não precisa ser ontem, ou melhor, amanhã, ou depois da manhã. Vai ser quando ele achar que deva conversar, vamos conversar. É como eu disse, eu estou disposto a conversar. Tá? Com relação ao Zelensky, eu achei muito importante a conversa com o Zelensky. Veja, porque eu acho que essa guerra, ela começou, sabe, com dois países achando que um ia ganhar do outro rapidamente. Eu acho que o Putin achou que ia ganhar a guerra, sabe, rapidinho, e acho que o Zelensky pensou que a ajuda europeia e americana ia permitir que ele ganhasse rapidinho. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. Então já faz 3 anos. Então eu acho que as pessoas já sabem o limite de negociação. Ninguém tem coragem de falar ainda, mas acho que todos eles já têm o limite de negociação. Eu tinha feito uma proposta baseada no documento assinado pelo Brasil e pela China, na criação de grupos de amigos, que o secretário-geral das Nações Unidas devesse juntar um grupo de países que quisesse construir a paz, que fosse a Moscou conversar com Putin, que fosse a Kiev conversar com Zelensky e construísse uma proposta para fazê-la publicamente. Sabe, o secretário-geral da ONU me disse que não tinha autorização para fazer isso. Mas essa proposta continua em pé e eu falei para o Zelensky hoje. Sabe, eu hoje senti o Zelensky com muito mais vontade de conversar do que em outras reuniões. Que eu acho que é a mesma coisa do Putin. O que eu acho é que possivelmente os dois ainda não estejam preparados para dizer, sabe, o que eu abro mão, o que eu não abro mão. Por isso que era importante que a ONU assumisse um papel relevante. Eu, na verdade, o que eu gostaria era que a ONU voltasse a ter protagonismo e ela fosse o porta-voz de todos os países filiados à ONU nessa negociação. A mesma coisa vale para Gaza. Sabe, se você não tiver o interlocutor, sabe, as coisas não funcionam. Então o que eu disse para o Zelensky é que eu vou me esforçar, conversar com quem eu puder conversar, para ver se a gente consegue. Inclusive vou conversar com o Trump sobre a questão da guerra. Eu sei que ele é amigo do Putin, eu também sou amigo do Putin. Então, se um amigo pode muita coisa, 2 amigos podem muito mais. Quem sabe, a nossa química pode ser levada para o Putin e para o Zelensky, que a gente construa aquela saída que parece inesperada. Eu acho que pode ter surpresa no mundo. Então é isso, eu estou muito otimista que as coisas podem começar a mudar. Eu, naquilo que eu puder ajudar, eu disse ao presidente Zelensky que eu vou tentar ajudar. Se eu preciso conversar com qualquer pessoa, eu vou conversar. É importante lembrar que eu fui a Moscou, sabe? Eu estava em Pequim, fui a Moscou conversar com o Putin para que ele fosse a Istambul, sabe, para conversar. Ele não foi, sabe? Mas eu acho que em algum momento ele vai ter que sentar, porque essa guerra, eu acho que já cansou todos nós, e já cansou a Rússia, e já cansou a Ucrânia. Ó, se você não fosse mineira, eu não ia responder essa pergunta. Porque eu não gosto de responder fora do Brasil as coisas sobre o Brasil. Mas era previsível que isso ia acontecer. Era previsível. O que eu acho equívoco, histórico, foi colocar aquela PEC em votação. Desnecessária,
desnecessária, provocativa e passou um sinal péssimo para a sociedade brasileira. Ora, o único jeito das pessoas serem protegidas é as pessoas não fazerem coisa errada. Você não pode querer uma proteção que a sociedade não tem. Ah, por que você quer essa proteção? Você está com medo do quê? Então é isso. Eu acho que aconteceu com essa PEC o destino que ela merece. Desaparecer, porque foi uma vergonha nacional. Tá? Gente, muito obrigado a vocês. Isso aqui de quem que é? Do Sérgio? Do Sérgio. Vamos. Vai por lá?